Eleições de 2018, escolha Aratu e confirme a partir de agora Aratu e Aratu Online juntos para fazer a maior cobertura de eleições já vista na Bahia. Mais de 70 horas de conteúdo exclusivo sobre política. Eu sou Pablo Reis e vamos começar agora as sabatinas com os candidatos a senadores. Vamos transmitir tudo pela internet ao vivo e também na TV Aratu. O convidado de hoje é o candidato Celcinho Cotrim. Seja bem-vindo, candidato Celcinho Cotrim. Tudo bem? Muito obrigado, Pablo. Estou muito à vontade aqui mais uma vez nessa casa querida da nossa família Coelho. Um beijo aí para Aninha, para Tiago, para Ney, para você, para Matheus. Você que já fica logo com ciúme, porque da outra vez faltou. Matheus aí foi quem me entrevistou. Mas nós estamos em casa aqui. E a todos os telespectadores da TV Aratu. Perfeito. A partir de agora, podemos contar no nosso cronômetro 30 minutos. É o tempo regulamentar que cada um dos candidatos a senadores vai ter para falar suas propostas e seus desafios, caso seja eleito para um próximo mandato de 8 anos. Celcinho Cotrim, a primeira pergunta para o senhor. O senhor é de qual partido, Celcinho Cotrim? Magnífico. Diz que quando a pessoa tem um coração grande, abriga todo mundo, né? Eu sou oriundo do PRONA, partido que ainda não foi homologado, e aí estou abrigado e já filho do PRTB, onde tenho aqui a presença para me dar essa honra, essa alegria do nosso presidente do partido, nosso companheiro da Luz, que é candidato a deputado federal também. Diz que agora ele vem para dar a luz a essa velha política, essa situação muito triste no cenário político brasileiro, e nós estamos, portanto, nesta grande coligação onde tem o PRTB, onde tem o PRONA e tem o PSL. E também, para brilhantar ainda mais aqui a nossa entrevista, temos hoje a presença também de nossa vice-governadora, doutora Antônia, essa advogada criminalista de Alagoinhas, que está aqui conosco para poder, se assim pudermos, participar cada vez mais desse debate. Doutora Antônia vai participar com certeza do debate com os candidatos a vice-governadores que o Aratu Online vai promover. Estou aqui ao lado do jornalista Matheus Carvalho, ele que também faz parte da equipe do comitê Linha de Frente, que cuida da cobertura de eleições na Aratu e no Aratu Online. Matheus, sua pergunta. Candidato, muita gente, muitos candidatos de vários partidos, de vários pleitos, falam sobre essa história da nova política versus a velha política. O que é que, na prática, o senhor propõe como novo, como novidade no seu mandato? Excelente pergunta, Matheus. Agora, em período eleitoral, todo mundo é amigo, todo mundo é agradável, todo mundo bate na porta, todo mundo abre a porta para receber os políticos. E todo mundo agora também diz que é o novo na política, que é a nova na política. Esse novo formato de fazer política que a gente apresenta, que a gente propaga e que a gente já executa em nossa vida pessoal e profissional, e que a partir de janeiro de 2019, no Senado da República Federativa do Brasil, nós iremos implantar, é um tripé. O tripé é estabelecido pelo primeiro pé, que é de respeito às pessoas, onde o tratamento dado depois da eleição é o mesmo tratamento dado em campanha eleitoral, quando se responde o WhatsApp, quando atende telefonema, quando recebe no comitê, quando recebe no gabinete. Portanto, respeito às pessoas. Esse primeiro pé do tripé. O segundo pé deste tripé constitui-se em respeitar o dinheiro público. A gente já não aguenta mais, Matheus. A gente já não aguenta mais, Pablo, tanto descaso com o dinheiro público. Então, precisamos tratar o dinheiro público de forma honesta e não corrupta, como a gente tem visto nesses últimos 5 anos. E o terceiro pé, constituindo esse tripé do novo que a gente apresenta, é exatamente respeitar as leis, respeitar a mãe das leis, que é a Constituição da República Federativa do Brasil, onde estabelece para o senador, dentre outras funções, de legislar para o seu país, para os seus estados, de combater cada vez mais as desigualdades existentes entre os estados brasileiros, que você tem, por exemplo, o Amapá, desse tamanho, e o São Paulo, muito maior. Então o senador vem, a senadora vem exatamente para dar esse equilíbrio. É papel do senador. É papel do senador também fomentar o desenvolvimento do seu estado, analisando e votando, quem sabe, empréstimos para as suas regiões.
é papel da senadora, é papel do senador, de que vote o impeachment de presidente ou presidenta da República, desde que seja de forma correta, sem ser de forma politiqueira, baseado na lei e no que determina a lei. Portanto, este novo formato de fazer política consiste nisso, no respeito às pessoas, no respeito ao dinheiro público e no respeito às leis. Celcinho Coutrinho, o senhor é candidato ao Senado Federal, que para muitos é chamada Alta Corte do Congresso Nacional, para muitos é um cargo dos mais cobiçados. Ex-governadores estão lá, ex-presidentes da República também representam seus estados lá. O senhor não teve cargo eletivo. O senhor já não está saltando, pulando etapas, propondo sua candidatura ao Senado? Excelente pergunta, Pablo. E por que é excelente pergunta? Porque a gente está acostumado com isso. A velha política determinou isso. A velha política disse: você jovem, você Celcinho Coutrinho, você mulher, você negra, como a nossa vice Dona Antônia, você lutador, você que não concorda com a velha política, como o companheiro candidato a deputado federal da Luz, você que não se rendeu aos esquemas da velha política na prefeitura de Salvador quando foi prefeito, estou falando de João Henrique. Vocês não podem ter o mesmo direito que nós temos da velha política em chegar ao Senado. Isso é lugar reservado para nós, a velha oligarquia. E aí a gente está vindo para romper com isso e junto com o povo baiano a gente vai provar que agora a velha política não manda. Mas eu quero que continuar. Agora quem manda, Pablo, é a nova política. E a nova política diz: é possível e é permitido não ter um primeiro emprego? É permitido e é possível ter o primeiro cargo público eletivo. Assim como vários senadores jovens se destacam lá no Senado Federal. Você tem Randolfo Rodrigues, você tem Lindenberg Farias, e a Bahia terá seu primeiro senador jovem, que será Celcinho Coutrinho, com a força de Deus e de vocês que estão nos assistindo. Todos os dois que o senhor citou, respeitando a posição do senhor, todos os dois que o senhor citou já tiveram nos seus estados cargos de destaque. Alguns no Executivo, os outros no Legislativo. Celcinho Coutrinho, eu volto a repetir, porque o eleitor precisa saber que talvez uma pessoa sem a experiência no Congresso, sem a experiência administrativa, não tenha tão bom desempenho quanto os que tiveram essa experiência. Não amedronta, não há um receio de o senhor sofrer, por exemplo, um complô contra uma possível legislatura, um possível mandato do senhor? Excelente pergunta de novo, Pablo. E aí eu vou dizer a você, e achei até, me perdoem, mas achei interessante, né? Como nós ainda temos a cultura enraizada da velha política. Eu estou unido com o povo contra o resto. Eu estou unido com o povo em 7 segundos de televisão contra o resto, contra essas oligarquias que estão aí com muito tempo na TV e mesmo assim a gente vem despontando nas pesquisas. As pesquisas que eles contratam em algumas emissoras de televisão, apaniguadas deles, mostram que a gente não cresce. Mas as nossas pesquisas internas e as pesquisas das ruas mostram exatamente o inverso. Mostra de que o novo, que é a nova política, que representa os indignados e as indignadas brasileiras, como as nossas candidaturas representam, diz isso, que o complô que existe agora é uma aliança junto com o povo. É uma aliança com quem não suporta mais ser alijado do processo político, da tomada de decisões do seu país. Desta forma, Matheus, nós temos coragem, com a mesma coragem que tivemos para ser candidato, teremos esta coragem para chegar no Senado Federal e, se tiver complô, pedir a vocês, da imprensa, meus colegas, inclusive da imprensa, pedir à população como um todo, que aí sim se junte conosco para desmontar esse complô deles, como a política vem desmontando. E aí jovens, assim como nós, no judiciário vem desmontando essa velha política. Essa tese também dizia: político no Brasil não será preso, político no Brasil não vai devolver dinheiro. É a mesma tese de que senador jovem não vai ter sucesso no Senado Federal. E os jovens do judiciário estão mostrando diferente. E nós jovens na política, nós jovens nesses cargos, Matheus, vamos mostrar que é possível fazer diferente com o apoio de vocês e do povo que está nos assistindo. Candidato,
O senhor é filho de um importante político baiano, Celso Cotrim, com uma ligação histórica com o PT. Perfeito. E hoje o senhor está aliado com o maior adversário do PT que existe, que é o candidato a presidente Jair Bolsonaro. O pai ficou bravo? E isso é contraditório? Perfeito, perfeito. Porque como a gente só tem 7 segundos de televisão, é bom que nesses momentos a gente aproveite para falar isso. Eu não vejo contraditório se os dois lados têm interesse em construir um Brasil decente. Eu não vejo contraditório se nós temos vontade de fazer a nova política com P maiúsculo, de forma honesta, respeitando as pessoas e cumprindo as leis. Pai bravo não ficou. Pai ficou feliz, porque pai é democrata. Família constitui-se como um recorte da sociedade. E se dentro de minha casa tem a democracia, onde respeita as posições políticas, ideológicas e partidárias dos seus filhos, de seus agregados, significa dizer que terá esse comportamento também na vida pública. Então eu me orgulho muito, e você está certo, de ser filho de um companheiro sindicalista, presidente do Sindicato dos Médicos, vereador da cidade de Salvador 2 vezes, homem do movimento social, médico do povo, Celso Cotrim, Dr. Celso, muito conhecido, inclusive na região do sul da Bahia e aqui em Salvador, principalmente no subúrbio ferroviário. Este, casado com Rosinha, uma socióloga, minha mãe, formados na AP, na Ação Popular, entendem e sabem que o caminho de transformação da vida está na educação. E a democracia faz parte tanto da educação quanto da política. Tenham consciência, Matheus, tenham a maior tranquilidade que esses que estão representando a voz do povo brasileiro, que querem moralizar o país, que querem botar ordem nessa casa, botar ordem numa casa onde não respeitam mais as instituições, onde não respeitam mais os valores de família, onde não respeitam mais nós profissionais. Tenho convicção que quem pensa assim para o país estará satisfeito e estará feliz com o caminho que a gente adotou. Celcinho Cotrim é candidato a Senado pela coligação do então candidato agora João Henrique Carneiro. Ele que é indicado pelo PRONA, está candidato pelo PRTB. Eu quero perguntar ao senhor o seguinte: o senhor tem uma trajetória muito ligada ao turismo, principalmente a Secretaria de Turismo do Estado da Bahia. Celso Cotrim, o filho, já foi secretário de Turismo, se eu não me engano, por 17 vezes. Nos mandatos petistas. Perfeito. Recentemente eu vi uma entrevista de entidades, representantes de entidades ligadas aos hotéis, principalmente aqui de Salvador, reclamando de uma baixíssima ocupação dos hotéis de Salvador. O turismo da Bahia decaiu? Veja bem, Pablo, eu acho que essa é uma discussão macro e que nós temos que pensar a Bahia não só como Salvador, onde discute-se só caída ou suspensão de centro de convenções. Nós temos 17 zonas turísticas. Acho que o turismo avançou muito, mas precisa avançar muito mais. É necessário, e aí eu faço só um parêntese, um registro, como diz um candidato a presidente de rodapé. Eu nunca fui o dirigente máximo da Secretaria de Turismo Bahia Tursa. Te confesso até que se fosse, nós só faríamos ajustes no turismo. Participei só das equipes e dessas equipes que participei com as minhas funções, recebi inclusive 5 prêmios do governo do estado num concurso público de boas ideias de valorização do servidor público. Por exemplo, aproveitando... muito, desculpe lhe interromper, mas tenho que aproveitar aqui esse tempo para compensar a falta do tempo em televisão. A propaganda da Bahia a nível nacional e internacional, onde vendemos a Bahia e conseguimos trazer muitos turistas. Agora te confesso que enquanto tivermos orçamento baixo, isso no governo João Henrique não irá acontecer. Já está no programa de governo dele, para que o turismo tenha o caráter principal, o caráter de muita importância na engrenagem econômica do Estado, até porque é uma indústria limpa. Portanto, me orgulho de ter participado das gestões do governo do Estado na era petista, sim. Digo até a você que quem mudou não foi eu, quem mudou foram as circunstâncias que mudaram. E eu tenho convicção
absoluta convicção que o traçado que nós temos para o turismo, o traçado a partir de 2019, com João Henrique governador do estado, para o turismo do estado, nós iremos, com as 17 zonas turísticas, movimentar e fomentar as culturas locais, propiciando dessa forma com que a gente invista cada vez mais no turismo religioso, com que a gente invista cada vez mais no turismo aquático, com que a gente invista cada vez mais no turismo étnico afro. Como é que nós, com um estado desse, não podemos dar e não estamos dando a importância que isso se deve dar? A gente atrai muito turista americano para cá com turismo étnico afro. Assim como o turismo de aventura na Chapada Diamantina, a gente atrai muito japonês. Portanto, Pablo, o tempo que a gente passou lá, a gente saiu condecorado com 5 prêmios do próprio governo do estado. E no governo João Henrique, pode ter certeza que a gente vai ter prêmios do início ao final desse governo, que o turismo será elemento principal da gestão a partir de 2019. Bom, a gente sabe que na democracia uma aliança ou a declaração de apoio não significa o engajamento total com todas as ideias do companheiro de partido. Às vezes é uma relação de complemento, às vezes há divergências. Com relação ao candidato à presidência Jair Bolsonaro, quais são os pontos de encontro e quais são os pontos de desencontro nessa união aí, nessa relação? Onde você concorda e onde você discorda do candidato? Perfeito. Eu acho, Matheus, que a gente tem que ter um compromisso com o país. Não dá mais para a gente brincar de fazer política. Eu sou filho de uma geração que foi para a rua pedir o impeachment de Collor. Eu sou lutador do movimento estudantil, onde sempre, e fui da escola particular, fui para o movimento estudantil público para pedir educação pública gratuita e de qualidade. Eu venho dessa discussão política, filho desta geração que ajudou a transformar o país com o movimento Direta Já. Entendo que naquele momento a engrenagem podia ser um pouco mais devagar. Agora, diante do acontecimento dos últimos 5 anos, onde o país está de perna para o ar, é necessário botar ordem na casa. E a ordem na casa, às vezes, é que nem aquela expressãozinha que a gente diz o seguinte: é necessário estabelecer o caos para depois criar a ordem. E neste quesito, nós estamos precisando de alguém de pulso forte para dizer: a segurança pública eu vou tomar no braço. Eu, que tenho experiência nessa história. A educação não dá para a gente transgredir do jeito que está. Sabe por quê, Matheus e Pablo e nossos queridos telespectadores? Porque não dá mais para a gente deixar de discutir os valores humanos, os valores de família. Nós estamos nos perdendo. Os filhos não estão mais respeitando os pais. Os jovens não estão mais respeitando os mais velhos. Então, a convergência toda com o projeto de Bolsonaro, com o projeto de nosso partido, PRTB, onde indicou o general Mourão, é de estabelecimento desta ordem também. A saúde pública não pode estar mais com essa famigerada fila da morte chamada fila da regulação. E por isso que João Henrique, governador número 28, ele tem uma proposta muito clara. Precisamos resolver a regulação instituindo concurso público, abrindo o concurso público para médico de carreira da regulação, assim como a deshospitalização, onde os médicos não voltarão daqui a uma semana para analisar se Matheus já está bom, se Pablo já está bom, se Celcinho já está bom para ir para casa ocupando leitos 3, 4 dias. Irá fazer essa triagem permanente, onde irá desocupar os leitos e, consequentemente, chamar quem está na fila da regulação. Portanto, nossa convergência é total com esse Brasil que quer a ordem, com esse Brasil que, como o próprio diz o slogan, está acima de todos e Deus acima de tudo. Ok, você listou as convergências, mas e as divergências? Eu não consigo enxergar divergência para quem em pouco período eleitoral e de pré-campanha está procurando dizer ao país: eu sou um indignado brasileiro, uma indignada brasileira que quero botar ordem neste país, neste nosso Brasil. E aí, às vezes, por conta do calor da emoção, tem uma interpretação outra e que termina a gente se perdendo nessa interpretação ao invés de ficar no conceito. Nós, do PRTB, temos mais semelhanças do que diferença com o candidato a presidente. Colocar ordem, o candidato Celso Cotrim pode responder agora. Colocar ordem significa armar a população? Armar a população? Sim.
A lei, ela própria já estabelece isso, né? Inclusive, há um confronto jurídico aí no Estatuto do Desarmamento com o referendo que foi feito com a lei que foi aprovada no Congresso. E a própria legislação já garante o armamento, sim, estabelecendo alguns critérios. Então, não vejo por que essa crise em torno de nosso candidato a presidente por conta do armamento. Já existe isso, já é previsto hoje em lei. Quem está nos assistindo, inclusive, pode ir no Google. O que é previsto para, se eu, cidadão ou cidadã brasileira, digitando aqui, quiser usar arma, como é que eu faço isso? Está lá. Concordo. Então, psicoteste. Então o candidato Jair Bolsonaro não está apresentando nada de novo nesse sentido, nesse segmento de armamento, de posse de arma. Você está me dizendo aqui agora para o público da Aratu que o candidato Jair Bolsonaro está propondo já existe na lei. É isso? O que o Bolsonaro está propondo é o novo sim. O Bolsonaro está dizendo à população, está dizendo à área de direitos humanos, está dizendo à segurança pública do país. Vamos sentar e vamos rediscutir isso. Porque não dá para bandido estar sabendo de que a população está desarmada e por conta disso ele assalta, por conta disso ele tira a vida. O que Bolsonaro está dizendo é: respeite o meu povo. Não dá para vocês tripudiarem sem permitir com que as pessoas andem em passeio sem ser roubado o celular. Sem permitir que as mulheres andem de anel e de gargantilha e sejam assaltadas. Ele está chamando a atenção da população para a questão da segurança pública. E é óbvio, como ele mesmo está dizendo, inclusive na área de meio ambiente, precisa o Estado parar de burocratizar e desburocratizando essas relações, essas permissões, tanto ambientais quanto essa questão do armamento, a população terá mais acesso e colocará mais em prática tudo que está previsto em lei. O candidato Celso Cotrim está aqui conversando conosco, já teve 20 minutos de entrevista. Não me diga isso. O nosso total é de 30 minutos. Ele vai ter democraticamente o direito a usar os 10 minutos finais. Recebi aqui do candidato Celso Cotrim uma declaração registrada em cartório, no 2º cartório de registro de títulos e documentos, na qual ele coloca 7 itens como os prioritários e como os deveres que ele mesmo se atribui em um eventual mandato no Senado. Me chamou a atenção aqui o item 4 e o item 5. O item 4 é: meu salário de senador será igual ao que recebo na Universidade Católica do Salvador. E o item 5, ele menciona que o gabinete dele não será, como ele disse, cabide de empregos. Portanto, recusarei receber dinheiro do poder público para contratar assessores. Solicitaremos ao Senado funcionários concursados da própria casa. Primeira pergunta, candidato Celso Cotrim. O salário do senhor da Universidade Católica não nos diz respeito. É uma empresa que você tem uma relação particular, não é um cargo público. Mas o salário de senador provavelmente é um pouco maior do que o salário do senhor como professor na Católica. O senhor está, com isso, considerando que o senador ganha muito para a realidade da população? Não só considero que o senador ganha muito, como considero de que a política ela não é meio de profissão. Quem está na política é por vocação, para querer transformar o seu país, para querer transformar o seu estado, para querer transformar o seu município. Desta forma, Pablo, eu irei receber no Senado Federal o valor que recebo hoje na Universidade Católica. E tem um segundo ponto, ou terceiro, que a gente coloca aí no documento. O senador, ele tem que ter só 4 anos de mandato. Eu já acho muito 4, que dirá 8, Matheus. E é uma das coisas que está registrado aí no cartório, de que eu irei lutar a partir de janeiro de 2019, se Deus assim permitir, e se o eleitor e a eleitora baiana assim concordarem, de que nós iremos reduzir o mandato de senador para 4 anos, tendo recall anual. Terceiro ponto, é inadmissível a reeleição em todos os níveis nesse país. Irei lutar, e também está registrado em cartório, para que cada CPF, cada cidadão, cada cidadã dê sua contribuição em um cargo só nesse país. Sim, Celcinho, então com isso você está dizendo que passando ou não passando, você será senador de um mandato só? Sim. Por quê? Porque eu tenho que colocar em prática o que eu estou defendendo. Senão eu viro um demagógico. O que é recall a cada ano? É um novo plebiscito, é um referendo? Como se dará isso? Perfeito. Final de todo ano, o eleitor vai avaliar se o que Celcinho prometeu, ele está cumprindo. Se ele não cumpriu, ele está fora.
E como é que vai encaixar isso no orçamento da Justiça Eleitoral? Não é uma Da mesma realidade? forma que existem os referendos e os plebiscitos. A democracia, ela implica em gasto. A democracia, ela implica em coisa rica. A democracia implica em dinheiro. Para nós termos a democracia, é necessário investimento. Para nós moralizarmos, é necessário investir. Eu prefiro muito mais, o Pablo, investir no recall do que gastar bilhões de reais em financiamento público de campanha. Candidato, há uma atribuição do Senado que é muito importante, mas que virou quase um baile de máscaras, que é a sabatina com o indicado pelo presidente da República para o STF. É praticamente um amém que os senadores dão. Tem uma rápida conversa ali, ou até demorada, mas pro forma. Nunca um indicado pelo presidente foi rejeitado no Senado brasileiro. Nos Estados Unidos existe esse mesmo expediente e são sabatinas rigorosíssimas, perguntas altamente delicadas. O que é que o senhor pensa disso? O senhor, como senador, vai fazer o que vem sendo feito, que o candidato, o indicado pelo presidente ao STF, passa quase que automaticamente pelo Senado? Não, Matheus. Eu sou completamente contra não só essa sabatina para tomar o amém dos senadores. Eu sou completamente contra presidente da República indicar ministros do STF. Sou completamente contra presidente da República indicar ministro dos Tribunais de Contas da União. Como sou completamente contra governadores indicarem os membros, os conselheiros de Tribunais de Contas do Estado. Como sou completamente contra governador indicar conselheiro de Tribunal de Contas do município. Qual o formato que o senhor considera o ideal para um ministro do STF ser indicado? Concurso público. Concurso público. Não deve nada a ninguém e os melhores que passam. Porque tem duas questões aí. Seria inédito no mundo isso. Sim, mas nós temos que ter o inédito. Na Europa, por exemplo, tem uma divisão, né? Uma parte o legislativo que vota, tem uma parte que é o próprio Tribunal de Justiça, outro é o voto do presidente. Por concurso seria uma experiência única, né? Da mesma forma como a gente tem um judiciário aqui por concurso público. Nós temos os juízes por concurso público. Não tem indicação. Nós temos os desembargadores, apesar de haver uma cota específica para essa lista tríplice para indicação, que eu também sou contra, mas nós faríamos concurso público para moralizar isso. Porque não dá para tomar o amém e estar devedor dos governantes, como não dá para tomar o amém e estar devedor de quem vai votar na sabatina do Senado Federal, na Assembleia Legislativa, para os futuros conselheiros ou futuros ministros. Portanto, somos contra isso. Esta também é uma forma da nova política. O senhor falou, candidato Celcinho Cotrim, o senhor falou que não gosta de declarar coisas e praticar diferente do que está declarando. O senhor está colocando aqui, ó, item 5 da declaração do candidato Celso Cotrim, que não vai usar o mandato dele como cabide de empregos, ou seja, vai querer apenas funcionários concursados na Casa Senado. Não foi o que aconteceu com o senhor na Secretaria de Turismo. O senhor não é concursado do Estado, mas foi chefe de gabinete por um tempo. Não há uma diferença entre o que o senhor está propondo e o que aconteceu na vida do senhor? Perfeito, Pablo. Excelente pergunta. Eu gosto, inclusive, disso, e aí eu sou muito mais tranquilo do que nosso candidato a presidente, viu? Que uma altura dessa diria, da mesma forma que você, que está aqui também não por concurso público e está indicado. Mas aí eu responderia, aqui é uma empresa privada, passa processos de seleção que não precisam de concurso. Se aí, precisasse, provavelmente eu passaria, eu perderia. Aí eu iria para a tréplica, lhe diria, não teve seleção pública e foi a escolha de currículos, normalmente, e aí a gente passaria a noite debatendo. Mas digo a você que eu, como administrador público, formado, graduado, especialista, mestre e doutor em administração pública, fui convidado e convencido a ocupar não só um na Secretaria de Turismo, não, como vários. Sabe por quê? Porque sou competente demais, Pablo. E gente competente é que tem que estar na administração pública. Isso é uma coisa. A outra coisa é, eu combato sim isso. Se você estivesse dizendo a mim, e chegarei lá um dia, que eu, como governador do Estado, continuei deixando cargos comissionados na Secretaria de Turismo, sua pergunta cabia. Mas eu, como um administrador público de trabalho exitoso vindo da Prefeitura de Salvador, onde, modéstia à parte, em 45 dias, construí o primeiro serviço de intermediação de mão de obra da cidade, o SIM,
onde tirei Salvador da capital do desemprego por 3 anos consecutivos em relação a todo o país. Esse sucesso fez com que chamássemos para o governo do estado. Mas aí, se eu fosse governador, e se um dia no nosso caminho tiver isso previsto, mas antes disso serei senador, pode ter certeza que eu não concordarei com isso. Candidato Celcinho Cotrim, o senhor tem agora 30 segundos para completar os 30 minutos a qual o senhor teve de entrevista. Depois o senhor tem um Aratu Notícias, por favor. Eu quero agradecer a essa emissora de televisão, a TV Aratu, pela oportunidade do estímulo ao bom debate. Isso fortalece e oxigena a democracia. Quero agradecer o PRTB na pessoa do companheiro presidente da Luz, candidato a deputado federal, número 2828. Quero agradecer a nossa vice, doutora Antônia, que está aqui representando o nosso candidato a governador e toda a chapa majoritária e proporcional, vinda de Alagoinhas, na luta nas trincheiras populares e nas desigualdades sociais. Essa mulher negra, combativa e que está ao nosso lado, tentando construir um caminho para uma Bahia diferente a partir de 2019. Agradecer a Matheus, agradecer a Pablo, a toda essa equipe que por trás das câmeras faz com que a gente chegue até vocês. E pedir a cada um de vocês, telespectadores, que nos dê a oportunidade de passar as nossas propostas, as nossas ideias, de que a hora da transformação chegou. Muito obrigado, a hora da candidato. mudança já está aí. Muito obrigado. Queremos um novo. Muito Pedimos obrigado. uma chance a vocês, Celcinho Cotrim, senador 280. 30 minutos, muito obrigado. Eleições 2018, escolha Aratu e confirme. Até a próxima.